E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games agora para falarmos sobre o novo console do Xbox, que ainda não tem data, mas Dev Kit vai chegar para os desenvolvedores / estúdios em 2027 e eu queria discutir alguns tópicos aqui com você, trazendo como fundo um artigo que eu escrevi lá para o site do Mega. Então, caso vocês queiram ler o artigo na íntegra, www.megascopio.com.br, acho que vocês vão curtir bastante. E eu tô falando aqui do Project Helix, né? A gente tinha aí, não boatos, mas vai ter o Xbox Magnus e tal. E a gente já sabia que seria algo seguindo uma linha de proximidade com o PC. E agora nós temos essas confirmações vindas direto da GDC, que é a Game Developer Conference, que ocorreu na semana que eu tô gravando, mas muito possivelmente na semana anterior a que esse vídeo está indo ao ar, tá? Eu tô gravando para soltar no futuro, dá tempo de editar e etc, então ela aconteceu, enfim, no dia 11 de março, vamos falar ali, no dia 11 de março que ela aconteceu e que foi a apresentação do Xbox. Então aqui eu já acho bastante interessante a gente destacar umas coisas que a Microsoft trazer isso para a marca Xbox nessa conferência já é algo mais pé no chão e que a gente pode comentar com um pouco mais de confiança. Porque até então a gente tinha boatos, mas a Microsoft nos últimos anos, ela está num turbilhão de que decisões podem ser alteradas com um estalar de dedos. Então isso eu acho bastante problemático, porque você vai colocar um posicionamento e atingir um público de uma certa maneira com um anúncio. Aí você troca toda a sua equipe e propõe outra coisa. Vindo para a GDC, eu acho que aqui a gente já tem algo mais sólido do projeto e algo que a gente pode comentar com mais certeza, com mais afirmações, né? Só lembrando que nesse tempo todo, que eu acabei não cobrindo aqui no canal porque realmente não quis, que nós tivemos a saída do Phil Spencer, tivemos a saída da Sarah Bond e a entrada da Asha Sharma como a nova responsável ali pelo setor de Xbox, e ela vem do setor de IA da Microsoft. Em parte isso me preocupa, eu não acabei nem abordando esse assunto porque, enfim, né, muita coisa de ficar falando sobre engravatado. Então eu prefiro focar mais nos jogos, hardware de consoles, como é o caso aqui. Mas eu acho que talvez isso tenha algum impacto futuramente e vamos ver no decorrer do tempo. Se for o caso, eu trago um vídeo comentando mais sobre isso e como que as decisões dela têm repercutido na marca. Mas, enfim, vamos falar sobre o Project Helix, né? Aqui na matéria vocês encontram tudo um pouco mais detalhado, em que a apresentação aconteceu no GDC, que é a Gamer Developer Conference. E o responsável pela apresentação foi o Jason Ronald. E uma coisa que a gente já sabia, como eu comentei no começo do vídeo, é que o Xbox, o novo Xbox, vamos chamar o Xbox Helix, ele tá tendo uma proximidade muito maior com o PC. Isso logicamente vai ter seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas particularmente eu acho que a proximidade com o PC ela acaba mais beneficiando do que prejudicando, e eu quero comentar sobre isso também nesse vídeo ainda, né? Então vamos ser um pouco mais objetivos e depois eu vou para a parte opinativa. Sendo um pouco mais objetivo, o hardware vai ser feito em parceria com a AMD, com aquela personalização para ter maior desempenho e suportar tecnologias de otimização como o uso do Ray Tracing e depois de outros DirectX, inclusive dando DirectX futuros, né? Ou seja, construindo um hardware bastante robusto para ser duradouro, para daqui a 2 anos, por exemplo, não sair um DirectX e os desenvolvedores falaram assim, putz, eu não consigo aplicar isso neste hardware. Então você trazendo essa robustez, você consegue fazer esse hardware durar mais tempo no mercado e etc. Então isso eu já acho bastante positivo. Então isso foi falado na própria apresentação, né, em que segundo o Jason Ronald, o hardware do console será capaz de proporcionar um salto significativo na capacidade gráfica, possibilitando o uso mais otimizado de tecnologia Ray Tracing. Só dando um destaque aqui, que um ponto que eu sempre gosto de destacar quando eu falo de otimização aqui no canal, é que otimização não é só a potência do hardware, também a gente tem que lembrar de como a equipe trabalhou no projeto.
Porque quando você desenvolve pensando para PC, você pode desenvolver pensando num PC da NASA que vai rodar uma trolha de jogo. Só que quando você joga para o console, você acaba tendo que otimizar esse jogo para ele ser de forma mais compacta. E isso acaba, inclusive, facilitando para o próprio jogador de PC, que vai exigir menos do hardware dele e, como consequência, tirar um proveito maior. Eu acho que um ponto muito interessante da gente falar sobre isso é no caso do Baldur's Gate 3, eu já falei em outro vídeo aqui no canal esse ponto, em que a Larian estava com dificuldade, segundo eles, de portar para o Xbox Series S, só que portou para o X, né? Só que o lançamento só ia acontecer quando saísse para os dois, como é a política da Microsoft, e acho correto. Só que a Microsoft ajudou eles, e eles mesmos assumiram que a otimização proposta pela Microsoft pro Series S mostrou que o jogo poderia ter um desempenho melhor, melhorando inclusive aspectos do jogo no PC. Ou seja, a gente pode combinar que um jogo otimizado, ele vai rodar melhor em qualquer plataforma. E isso eu acho uma falha, às vezes, por parte do estúdio, que se baseia muito no hardware. E na hora de otimizar o jogo, acaba não otimizando tudo o que é possível, seja por N fatores, por pressão de executivo, por tempo de lançamento e etc. Mas isso eu acho que é um dos fatores de quando a gente reclama de alguns jogos também, a gente não pode culpar especificamente o hardware, tá? Isso eu digo não só para Xbox, mas também PlayStation, PC e etc. Generalizando mesmo aqui. Mas voltando ao Xbox, ainda em relação à proximidade dele com o PC, vai chegar pro Windows 11 o modo Xbox. Esse modo Xbox ele já está disponível no ROG Xbox Ally e ele basicamente você vai ter uma versão do Windows no seu PC ali normal, no caso Windows 11. E esse modo Xbox ele vai alterar funcionalidades, trazer uma nova interface para trazer a sensação do console. Só que não é só a sensação visual e de disponibilidade de recursos em que você clica ou que você ativa, e sim como o hardware vai ser utilizado para esse recurso. Já joguei no Xbox ROG Ally em eventos e eu acho um hardware interessante. Tem lá seus problemas e um deles é a questão do desempenho do modo Xbox na minha visão, porque eu acho que ele acaba ficando uma coisa um tanto quanto separada e às vezes você sai do modo Xbox, volta para o normal ali, para o Windows, e quando você volta para o modo Xbox ele pode ter um delayzinho, ou pelo menos quando eu testei tinha um delayzinho de você voltar, tem que ver se não crashou nada, etc. Creio que eles até já devam ter modificado algo a essa altura do campeonato. Mas ele sair para PC eu acho muito interessante, porque a gente vê que o Xbox tem a questão do Play Anywhere muito forte, que é você comprar uma vez o jogo e isso acabar sendo possível você jogar no PC. E essa questão do Play Anywhere, ela não está limitada aos jogos que você compra, porque isso também se estende aos jogos do serviço dela. Então, essa proximidade e esse modo eu acho bastante interessante. E a gente vai falar sobre a questão da preservação de jogos. Agora, entrando aí um pouco mais no que é o Project Helix especificamente, ele é basicamente um novo console da Microsoft, em que, segundo foi divulgado, ele vai ter um hardware alimentado por um socket personalizado da AMD e criado em parceria com a Microsoft, e terá suporte às próximas gerações de DirectX e tecnologias de renderização. É aquela parte da robustez que eu já comentei anteriormente. E assim, o seu desenvolvimento ele foi dito como avançado e os kits chegarão ainda em 2027 para os estúdios, o que é bastante positivo, porque os desenvolvedores vão ter mais tempo de se ambientar no hardware e entender como ele funciona, como você programa para ele, ou o que você está desenvolvendo num hardware hoje de um Xbox Series X, S ou até mesmo para um PC, e você pode migrar para lá para já começar a utilizar as tecnologias e ver o que vai ter ou não suporte. Então, acho extremamente positivo isso, e isso é um fator fundamental para você, não vou falar assim, para você ter um bom relacionamento com os estúdios, não, mas para você ter jogos bons e chegando para a plataforma que você está propondo, mostrando que ela é viável, que ela tem uma base, e o Xbox tem essa base. Só que em questão de lançamento a gente ainda não tem data, tá?
e ela destacou a questão do chip, que foi pensado numa questão de otimização energética e escalabilidade para diferentes tecnologias gráficas. Cara, a coisa do robusto que eu já comentei aqui e comentei no começo do vídeo. E uma das características, né, como a gente também já abordou, é a coisa da proximidade do Xbox com o PC. Essa proximidade, eu acho que ela vai ser positiva, que nem eu já falei, justamente porque os jogos vão poder basicamente chegar muito mais rápido ao Xbox. Hoje em dia a gente tem muitos jogos que são feitos para o PC e são desenvolvidos para um PlayStation 5, por exemplo. Aí depois de um tempo esse jogo do PC é portado para Xbox, por mais que o Xbox eu acho que ele ainda facilita bastante o port, porque eu sei que ele tem tipo um transcritor que você acaba colocando o seu código / seu jogo de PC aqui e ele tenta adaptar ao console, mas logicamente precisa ser otimizado, ainda precisa ser trabalhado, vendo como ele está e testado novamente. Só que essa proximidade facilita demais, porque se você tem um hardware potente e uma proximidade que permite você desenvolver para o PC e já lançar num Xbox, que vai ser basicamente um PC dedicado, você vai ter um ponto bastante interessante pela velocidade com que os jogos chegarão no Xbox. E muitas vezes esses jogos chegarão em uma maior quantidade e jogos que são lançados para Steam, por exemplo, acaba chegando 2 anos depois no Xbox. Aqui esse delay pode diminuir bastante. E claro, o Xbox poder rodar Steam, porque você vai ter um sistema ali adaptado ao Xbox para suportar os jogos, mas também muito provavelmente vai ter a questão das outras lojas. Então eu fico muito feliz de, por exemplo, poder pegar jogos que eu tenho na minha lista da Steam e jogar num console, ou até mesmo aproveitar uma promoção da Steam e jogar num console Xbox. Eu acho que unir isso para mim é bastante interessante. E agora vamos para o último tópico, que é a questão da preservação dos jogos. O Xbox, eu acho que ele é o console referência para preservação dos jogos. Eu sei que tem o PC, que o PC tem a questão geracional muito mais volátil, né? Porque você consegue emular, você consegue trazer muitas coisas que hoje em dia nos consoles de PlayStation 1, do próprio Xbox, do primeiro Xbox, que não estão mais disponíveis. Mas em relação a consoles, eu acho que o Xbox ele acaba sendo uma referência para a preservação de jogos, porque você vai ter ali jogos do primeiro Xbox, do 360, do Xbox One e do Xbox Series X e S, sendo que eles já são retrocompatíveis, então hoje você já tem muito desse quesito de poder comprar um jogo bastante antigo do primeiro Xbox no Xbox Series X ou S, então acho muito positivo. E trazendo novamente a questão da proximidade com o PC, você também traz essa diluição dessa questão geracional, né? Porque você tendo essa volatilidade maior, a emulação vai ficar mais fácil para você trazer. A questão do Play Anywhere, que já é acessível. E eles comentaram sobre novas formas de se jogar, jogos clássicos e etc., que não foi mais explanada durante a apresentação. Então, talvez nós podemos ter novas tecnologias que resgate ou que até mesmo pegue jogos bastante queridos que ficaram ali no 360, que depende de empresas de terceiros ali para esse jogo ser portado e não necessariamente da Microsoft, sendo colocado no novo console. Agora, eu queria colocar um ponto aqui com vocês que eu acho bastante interessante, que é a questão de se está se aproximando de um PC. Por que eu vou querer um Xbox? Cara, aí depende muito do que você gosta de jogar, ou melhor, da forma com que você gosta de jogar. E nesse ponto eu acho que eu só posso falar por mim e outras pessoas que eu conheço que também curtem muito mais jogar no console. Eu, logicamente, gosto do PC, gostaria de poder jogar no PC também, só que, sinceramente, eu acho que eu não abriria a mão do console para jogar, porque eu acho o Xbox, ou você ter o seu videogame, uma coisa muito mais objetiva, que é basicamente, você comprou o jogo, você sabe que ele vai rodar, você pegou, ligou, sentou no sofazinho ali e jogou, sabe? Ou onde quer que você queira que você vá sentar.
Isso, por exemplo, mas eu gosto muito do PlayStation, poderia usar o mesmo argumento. God of War, Horizon Zero Dawn também está no console. A Sony vai mudar essa política? Muito provavelmente vai, né? Aquela questão do exclusivo e tal. Talvez eu traga um vídeo sobre isso depois também. Mas você pode ter isso no PC. Só que a segurança que eu acho que o videogame passa e a tranquilidade de tipo, putz, comprei o jogo, ele vai rodar, tá muito mais vinculado à forma com que cada pessoa gosta de jogar. Então, por exemplo, jogar no PC me incomoda um pouco, tendo que acertar alguns aspectos de configuração ou de ter que ficar pensando se o meu PC vai rodar aquele jogo. Isso porque a realidade da maioria das pessoas não é ter o PC da NASA que roda tudo. Então você ficar limitado ao que você pode jogar, se o seu PC vai rodar ou não, é uma realidade para muita gente. Então eu acho que o videogame ele quebra esse aspecto e traz uma questão de acessibilidade, sabe? A gente pode falar que sim, ainda é caro, tem muita coisa que deve ser melhorada, não acho que vai, como por exemplo o online ser pago, acredito que isso vai ter retorno? Não acredito, mas eu acho que você traz essa questão de uma acessibilidade maior para a pessoa que muitas vezes não vai conseguir montar o PC ou não quer montar um PC especificamente para jogo. Então eu acho importante as empresas continuarem investindo em consoles, continuarem lançando novas gerações, mas sabendo que a barreira entre essas gerações eu acho que vai ser cada vez menor, porque agora o hardware está ficando bastante potente e, diga-se de passagem, ele já é bastante potente, porém, convenhamos que ele não é explorado ao seu 100%. A geração atual pode estar mudando? Beleza, pode estar mudando, mas vocês vão querer falar para mim que todo o potencial do Xbox Series S, X e do PlayStation 5 foram explorados? Não, porque a gente tem a questão da otimização, a gente tem alguns gargalos, etc. Então agora, com um hardware mais forte chegando aí no projeto Helix e também num futuro PlayStation 6, que quando sair oficialmente as especificações eu vou comentar sobre aqui no canal, eu acho que a gente acaba tendo uma coisa assim, ok, estou te entregando isso. Aí o desenvolvedor vai ter que pegar e cabe a ele modelar seu jogo para aquele hardware potente, mas sabendo que ele vai ter que otimizar e que o público de consoles ele existe mesmo podendo ser menor, e muitas vezes não adianta você falar para alguém que gosta de videogame e falar assim, não, compra um PC que você joga isso também. Não, mas para mim a graça muitas vezes é jogar no console. Não é vir pro PC jogar. Pro PC eu vou fazer outras coisas, sabe? Vou escrever, editar, enfim, o que eu quiser, mas outras coisas. E eu acho que o console torna a questão de jogar, para mim, muito mais objetivo, pelo menos. Então, fico bastante feliz com o anúncio do Xbox Helix. Queria saber a opinião de vocês também, se vocês curtiram o anúncio, o que vocês acharam. Qual a expectativa que vocês estão para o novo console da Microsoft? Lembrando sempre que a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda, assim como sugestões para novos temas. E caso vocês queiram conferir, o artigo que eu escrevi de fundo está lá no site do Mega, em www.megascopio.com.br. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.